Nem dá pra acreditar que esse mês já estaremos recebendo o capítulo 100 de Schumacher no Valkyrie e que os spoilers estão mais próximos do que você pode imaginar. Então, devido a todas as novidades que estamos tendo, esse marco do 100º capítulo e tudo que temos para ver daqui pra frente, essa aqui é a previsão do que pode ou não acontecer no capítulo 100 de Schumacher no Valkyrie, levando em conta tudo que nós sabemos até agora. E como esse mês é quase que uma grande comemoração, descobrimos através de um dos artistas no mangá que o capítulo vai ser mais longo do que normalmente estamos acostumados, que é entre 20 a 30 poucas páginas, raramente chegando perto de 40. Então eu estou chutando que teremos um capítulo de Schumacher no Valkyrie no nível Velho Testamento, quando tínhamos em torno de 50 ou até 60 páginas em apenas um capítulo. Mas eu acho que seria interessante se eles pudessem fazer uma pequena brincadeira, já que é o 100º capítulo, fazer um capítulo de 100 páginas, o maior de todos. Mas eu duvido que isso vai acontecer. Porém, só de saber que teremos mais do que normal, abre uma grande possibilidade, principalmente da batalha ter mais detalhes, painéis bem desenhados, além das páginas coloridas. Porém, falando um pouco mais agora sobre o capítulo em si e o que pode ou não ter realmente nele, no mês passado, vimos a entrada de ambos lutadores, Loki e Simohera, e o deus criando cópias de 3 deuses para ajudá-lo na batalha, Hércules, Odin e Thor. E uma das maiores dúvidas que ficou daquele capítulo é que deve ser respondida nesse, é exatamente sobre esses clones. Porque a prévia que saiu no mês passado sobre esse capítulo, como se fosse um pequeno spoiler, é a verdadeira natureza do estranho poder de Loki é revelada. E em resposta, o disparo que Simohaya realizou foi... aí 3 pontinhos. Então vamos poder finalmente entender o que são aqueles clones de verdade. E eu continuo com aquela teoria que eu mencionei uma vez do mês passado, de que esses 3 clones são totalmente falsos. Porém, levando em conta a segunda parte dos spoilers, falando sobre o disparo do Simo, eu vou tentar meio que reformular um pouco a minha teoria. Eu acho que o Simo, por ter uma taxa de 100% de acerto, vai atirar perfeitamente no meio da cabeça do Loki, que ficou parado lá enquanto os outros 3 deuses avançavam. Por causa que, assim como vimos no capítulo passado, o Simo já estava mirando no Loki há muito tempo, desde que ele conseguiu enxergar de longe. Porém, aqui vem a virada de chave. Mesmo Simohaya acertando seu alvo, o Loki que ele acertar vai desaparecer como se fosse fumaça, revelando que uma daquelas 3 cópias de deuses que estão na arena, na verdade, é o Loki. E isso pode deixar o Simohaya muito mais confuso e apressado, porque o sniper precisa de concentração para acertar seus alvos assim com a precisão perfeita que dizem que o Simohaya tem desse jeito. Então, com 3 deuses diferentes perseguindo ele, essa poderia ser a primeira vez do Simohaya desde a guerra que ele errou algum tiro ou que ele vai começar a atirar desesperadamente, não sendo capaz de acertar perfeitamente no ponto fraco do seu alvo. E o bom é que isso também significa que nesse capítulo, por ele ser grande, a batalha vai começar de verdade e não apenas uma cena como tivemos no mês passado, e sim algo um pouco mais bem desenvolvido. Mas caso isso não aconteça, também existe a possibilidade muito pequena de que os clones sejam capazes de imitar os poderes dos deuses originais, no qual eles são cópias. Mas eu não digo imitar os poderes como se o Loki fosse tão forte assim. Eu digo imitar os poderes numa forma ilusória, de uma forma que não é real, onde apenas os poderes que são mostrados são ilusões para enganar o seu oponente. O que também seria uma adição bem interessante para cada um dos clones, já que eles continuariam sendo falsos, mas com habilidades que ninguém nunca sabe que vai ser falsa. E eu só estou dando todas essas possibilidades diferentes para a batalha ficar mais emocionante, porque se a batalha terminasse apenas com o Simo mirado e dando um tiro na cabeça do Loki, seria algo bem desanimador, considerando todo o hype que todo mundo teve em cima do Simohaya. Eu, que quero uma batalha muito mais interessante, toda a arena que poderia muito bem ser bem aproveitada, muito mais do que qualquer outra, e um volume totalmente diferente
diferente do Simo Häyhä. Então, levando isso em consideração, eu acho que essa luta tem que ser bem feita e bem desenvolvida, principalmente no quesito dos poderes do Loki, que com certeza é bem mais do que apenas cópias. Então, seguindo em frente, já que o Simo vai precisar usar a sua Volund de uma hora ou outra, principalmente a sua habilidade, teremos a chance de conhecer mais a fundo tudo isso. Porque antes que alguém pergunte, sim, nós sabemos qual é a Volund dele, que é aquela arma, o Mosin Nagant sem a mira telescópica. Mas nós não temos a mínima ideia de qual poder ou habilidade a sua Volund possui, considerando a Valkyria. Nós temos apenas teorias e mais teorias sobre o olho do Simo Häyhä ter uma mira, ou talvez as balas serem teleguiadas, ou elas terem habilidades diferentes. Mas seguindo essa lógica, seria bom se a Valkyria dele revelasse a habilidade que a Volund está dispondo para ele. Ou pelo menos algum sinal do que é que ele está fazendo com aquela arma, além de ser um humano comum. Do que, de novo, eles fazerem a gente esperar, como foi na última rodada de Okita vs Sanoo, até o final da luta pra gente sequer entender o que está acontecendo. Mas sinceramente, o que mais está me animando constantemente até agora nem são descobrir os poderes do Simo Häyhä ou se ele vai ter alguma coisa em sua Volund, alguma coisa assim. O que está me animando também não é só o Loki, mas sim os seus poderes. Porque até o momento, nós não vimos ele usar nada no mangá, além dessa fumacinha que ele usou para esconder e os clones falsos. Sendo que Loki também tem uma arma divina, que foi revelada há muito tempo atrás, lá quando conhecemos o Buda no meio da batalha de Raiden vs Shiva. E também o Loki, além de ter suas armas, não usou sua habilidade de teleportar e de voar pra nada nessa rodada, porque eu acho que esse seu poder de teleporte, de voo, iria confundir muito mais a mira de Simo Häyhä, deixando então ele todo doido e nem sabendo pra onde acertar. E considerando que esse capítulo 100 vai ser mesmo enorme, eu acredito que esse início da batalha tem que ser épico, praticamente um início para meio de luta que vai entregar tudo o que estamos esperando, com uma arte maravilhosa, momentos de combate, momentos emocionantes e, se possível, com pouca conversa dos outros personagens que não estão na batalha. Porque foi exatamente isso que eu senti que estava faltando no capítulo passado, momentos mais emocionantes e menos faladeira de personagens. E um dos meus últimos chutes desse capítulo, e eu digo chute porque eu duvido que isso vá acontecer, mas considerando o tamanho do capítulo, podemos ver a mesma coisa que aconteceu na luta de Bill vs Tesla, com o passado de um dos dois personagens aparecendo mais cedo do que imaginado. E nesse caso, eu tenho certeza que o passado do Simo Häyhä teria prioridade, considerando que até o momento ele é o lutador menos desenvolvido dessa rodada, porque o Loki já foi desenvolvido desde o início lá da luta de Thor vs Lobo, e o Simo eu não sei como, mas ele está conseguindo ser mais uma porta do que o próprio Thor. Mas eu acho que por trás dessa personalidade de parede que estamos vendo, e que não fala muito e só atira, o Simo deve ser um personagem com um passado trágico e uma personalidade mais sentimental, e realmente não fala muitas coisas por causa de algum trauma ou talvez por causa que esse é o jeito dele de evitar algumas situações. Mas se o Simo realmente tiver apenas essa personalidade calada e que não demonstra nada, eu acho que vai ser meio difícil as pessoas que estão torcendo pro Loki, como eu e a minoria, sentir alguma coisa pelo Simo ou pegar pelo menos um mínimo de empatia. Porque se realmente o Loki vencer, o que eu espero que vai, e o Simo morrer, ele não vai trazer impacto nenhum em sua morte ou algum momento mais emocionante depois disso. Mas como nós infelizmente não temos muito o que esperar pro capítulo que vem, já que a única coisa que nós temos para previsão é batalha, tiros, poderes e mais batalha, a previsão infelizmente acaba por aqui. Mas se vocês têm mais ideias sobre o que poderia acontecer no próximo capítulo, ainda mais por ser o marco do 100º, deixem embaixo nos comentários que eu quero discutir tudo com vocês aí, também na live dos spoilers que vai acontecer logo logo, e principalmente quando sair o capítulo completo para todos nós, onde eu posso muito bem trazer todas as opiniões, tudo que saiu e cada informação tintim por tintim para vocês.